Boa noite de novo, né? Comecei a gravação, então dá boa noite de novo. Pessoal, a gente vai ter uma aula hoje, então, né, na verdade, é dar continuidade ao conteúdo de citricultura, né? A gente não teve aula síncrona ainda sobre citricultura, mas eu já deixei lá no Moodle, né, um conteúdo, a parte introdutória sobre citros. Espero que todos tenham olhado, né? A parte que está lá no Moodle, então, é sobre a importância econômica e também sobre variedades dos citros. Tá todo mundo com as variedades decoradas aí, né, que eu falei que ia perguntar. Eu vou, pessoal, dar uma passadinha rapidinho nos slides que eu deixei lá no Moodle. Pronto. Estão vendo minha tela? Dá um ok aí para mim no chat, por favor. Ok. Beleza. Então, eu vou dar uma passadinha nos slides da aula de importância econômica e variedades que eu deixei lá no Moodle, porque lá tem alguns pontos importantes que eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Então, acreditando que vocês já deram uma olhada no material, eu vou dar uma passadinha rápida. Posteriormente, aí a gente dá início ao conteúdo da aula de hoje, né, de fato, que é esse slide que vocês estão vendo aqui, ecofisiologia dos citros. Vamos falar principalmente focando em florescimento e frutificação, né? Então, vai ver algumas estratégias de manejo aí das plantas cítricas, visando otimizar a floração, né? E quando a gente fala de floração de uma planta frutífera, é aquilo que vai produzir os frutos, nosso produto comercializável. Então, é uma parte extremamente importante do conteúdo, beleza? Eu falei que a aula ia ser longa, né? Vocês estão vendo aqui que a aula de hoje tem 29 slides, não é muito, não. Vocês sabem que eu falo um pouco, né? 1 minuto para cada slide aí, meia hora a gente acaba a aula. Deixa eu abrir meu Moodle aqui. Aqui. Esses slides, então, já estão lá no Moodle. Vocês deram uma olhadinha? Então, tem os slides lá e tem também um material para leitura em PDF. Dando uma passadinha aqui, né? Então, vocês viram que o grupo dos citros está entre as frutas mais produzidas no ranking mundial. Então, o que mais se produz no mundo inteiro são citros. Falando um pouquinho do Brasil, então, o Brasil está na primeira colocação de produção mundial de laranjas, né? Então, o Brasil tem esse destaque aí. Dá uma paradinha aqui nesse slide, né? Aqui eu trouxe um dado para vocês, né, de que 80% da produção de citros nacional, ela é destinada ao processamento. Então, de tudo que se produz no Brasil, de citros, 80% é para processamento, né? O que é isso? Laranja para suco, fruto para suco. Citros, o processado, em sua grande maioria, é suco. Eu comentei, né, que laranja é a variedade de citros mais produzida pelo país, e o Brasil é também, além de maior produtor, é o maior exportador de laranja, mas não é laranja in natura. O Brasil exporta suco de laranja, né? Então, é uma forma mais fácil de você comercializar, que acaba que ocupa menos espaço. O suco de laranja que é exportado, ele tem um teor reduzido de água, é um suco bem concentrado, então você consegue um volume menor, digamos assim, tá? Então, Brasil, maior produtor de laranja e maior exportador de suco de laranja. Beleza. Citros, pessoal, no Brasil, existem grandes indústrias
que comandam o mercado de citros, tá? É o que está nesse slide anterior aqui, ó. A gente tem essas indústrias aqui, Cutrale, Citrosuco e Luiz Devils. Essas grandes empresas aqui, elas produzem os citros, né? Elas conseguem dominar toda a cadeia produtiva, desde produção de mudas até plantio, colheita, até processamento. E o que acontece? Isso acaba dificultando o mercado dos citros para pequeno produtor, justamente porque existe uma tendência desse pessoal aí que tem dinheiro, né? Então, eles é quem comanda o mercado. E aí, eu trouxe para vocês esse slide aqui, né, para a gente começar a pensar no que seria uma solução para um pequeno produtor que quer produzir citros. Nos slides seguintes, quando eu trago as variedades para vocês, vocês devem ter observado que existem algumas variedades de citros que a gente chama de citros de mesa. Citros de mesa, né, são frutos mais bonitos, mais saborosos, eles têm essas características que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tem um melhor balanço entre açúcar e acidez, tem casca mais lisa e fina, tem a coloração mais atrativa, tanto da casca quanto do suco, e eles não têm sementes, né? Então, são frutas para a gente consumir in natura. Quando eu dou essa aula presencialmente, eu sempre procuro alguns citros de mesa, né? E aí eu levo para o pessoal experimentar. Aí eu gosto de levar um fruto que é destinado a processamento e um fruto que é um fruto tido como fruto de mesa, né? Aí a gente sempre compara e vê a diferença que o fruto de mesa, ele é muito mais gostoso, mais saboroso. As laranjas do mercado que a gente vê aí, laranja pera, laranja natal, laranja valência, todas essas frutas, elas são frutas que foram produzidas para o mercado de processamento. Aí, o que acontece? O excedente de produção, né, ele não foi produzido com aquela finalidade de ir para o mercado in natura, mas sobrou da indústria de suco, aí eles vai e mandam para o mercado para ser consumido in natura. Então, a laranja que a gente consome aqui no Brasil, essas laranjas aí, pera, valência, essas mais comuns, são todas laranjas para processamento, tá? Então, são laranjas mais ácidas, a polpa delas não é tão laranja, não tem uma coloração muito atrativa. E aí, então, o que seria uma alternativa para um pequeno produtor seria ele tentar cultivar essas variedades tidas como variedades de mesa, tá? As variedades de mesa, por serem pouco produzidas, elas têm um valor de mercado muito bom. Então, quando a gente acha laranja de mesa para comprar aí, elas têm um valor bem maior, bem mais elevado do que as laranjas para processamento comum. Tem aquelas, alguém já deve ter visto aí também, laranja de mesa, tem algumas laranjas que a gente chama de laranja sanguínea. Quem já viu aí pelo menos foto na internet daquelas laranjas com a polpa vermelha, aquilo ali também é laranja de mesa. Então aí, né, é uma coisa para a gente se pensar. Isso é bacana, um pequeno produtor, ao invés de produzir laranja pera e concorrer com essas grandes indústrias aí, então seria muito mais viável para ele fazer um plantio de uma laranja de uma variedade de mesa, né, que aí ele teria competitividade, beleza? Só esse ponto aí para chamar a atenção de vocês. Seguindo aqui, esse slide aqui também eu quero chamar a atenção de vocês, porque é uma coisa, né, agrônomo tem que saber isso daqui. O que é citros? Citros é um grupo de planta, tá, gente? Se atentem que eu tô falando aqui, ó, citros com O. Citros com O é um grupo de plantas, essas plantas todas têm características comuns, e essas plantas, elas englobam 3 gêneros, tá? Aí a gente tem dentro do grupo dos citros, o gênero Citrus,
Aqui agora o gênero Citrus é com U, tá? Eu tenho o gênero Fortunella e o gênero Poncirus. Beleza? E aí, dentro desses gêneros, eu tenho ainda dezenas de espécies e híbridos de citros. Ou seja, eu tenho os grupos aqui os gêneros, e aí dentro dos gêneros eu ainda tenho variações, eu ainda tenho híbridos derivados desses gêneros, tá? Então, citros com O é o grupo de planta, aquele grupo grande de todas as plantas com características comuns. E aí, dentro desse grupo, então, eu tenho o citrus com U, não confundam, o citrus com U é o gênero, tem o gênero Fortunella e o Poncirus, beleza? Ninguém confundindo aí, por favor, citrus com O e citrus com U. Essa foto aqui, né, só para mostrar para vocês, ó, a variedade de citros que existem. Então, tem citros aí de todo jeito. E aí eu comecei, então, aqui nos slides, apresentando as diferentes variedades. Então, está dividida por gênero, né? Então, primeiro que veio o gênero Fortunella, depois veio o gênero Poncirus, e aí eu já entrei no gênero Citrus. A grande maioria dos citros que são comercializados estão dentro do gênero Citrus, beleza? Aí a gente tem as laranjas, né? Dentro das laranjas citrussinenses, a gente tem ainda diferentes variações aí, diferentes tipos de laranjas. Depois vocês deem uma olhada aí. Depois vocês deem não, né? Que todo mundo já deu essa olhada. Acredito eu, né? Laranja azeda, que o povo fala que é bom para emagrecer. Dentro do gênero citrus estão também as tangerinas. Estou passando rápido porque vocês já leram isso aqui tudo, né, gente? Tangerinas, limas. Vou dar só uma paradinha aqui para falar para vocês, né? Chamar a atenção disso aqui também, ó. Limão, que a gente chama de limão aqui no Brasil, pessoal, não é limão, tá? O que a gente chama de limão aqui no Brasil é lima. A gente tem 2 grupos de limas, lima ácida e lima doce. E aí a gente tem a lima ácida Tahiti, que é o que a gente chama de limão Tahiti. Esse verdinho aqui. E aí a gente tem também o limão galego, a gente chama de limão galego, mas na verdade é a lima ácida galego, tá? A professora está falando que é errado falar limão Tahiti. Não é errado, né? Porque no Brasil a gente tem esse costume. Mas no caso, por exemplo, de vocês forem, se vocês forem ler trabalho científico, se vocês forem escrever um trabalho sobre o Tahiti, então você vai ter que escrever de acordo com a classificação dele, que ele não é limão, ele é lima. Você vai ter que escrever lima ácida Tahiti. Se você tiver curiosidade depois de procurar artigos, vocês vão ver que ele sempre escreve lima ácida Tahiti e não limão Tahiti. Seguindo, né, aí, mais espécies aí de citros, e aqui eu vou dar uma paradinha também, só para vocês verem que existe, sim, o grupo dos limões verdadeiros. Os limões verdadeiros, então, é aquele limão caro, todo mundo já ouviu falar no limão siciliano, né? Tem o limão siciliano, que é o mais famoso, mas tem também o limão eureka. Eles são limões. Qual a característica dos limões, pessoal? A flor do limão, ela tem essa coloração aqui mais meio rosada, púrpura. Estão vendo a flor aqui? Vocês já viram a flor do Tahiti? Que cor ela é? Branca, não é? É um off-white. Então, limão tem a flor, ela tem essa coloração mais rosada, meio violeta, sei lá dizer que cor é essa, mas enfim. E outra coisa que ele tem também essa bundinha aqui, tá vendo? Que o limão tem essa bundinha. No caso do Tahiti, Tahiti não tem essa bundinha, tá? Então, são características da planta da planta e dos frutos, que fazem com que elas sejam classificadas, né? Daí, dentre as diferentes espécies, dentre os diferentes grupos. E, de acordo com essas classificações, o Tahiti não é um limão. Beleza?
Seguindo, esse daqui também é bastante curioso, né? Os citros grandes, que é a toranja, aqueles citros desse tamanho assim, quem nunca viu e ficou curioso com aqueles citros. Beleza? Então, para hoje, aqui foi só um apanhado do que vocês já viram lá no Moodle. Alguém tem dúvida sobre essa aula que ficou lá no Moodle? É mais uma aula introdutória mesmo, né? Então, a gente falou da importância econômica e das diferentes variedades de citros aí que existem. A Alexandre falou, limão galego aqui para mim é outro. Eu já sei o que é. É porque aqui no Tocantins, vocês chamam limão galego, o que a gente conhece como limão cravo. É aquele limão que ele tem muita tendência de ficar com verrugose, né? Ele, quando está bem madurinho, tem a coloração alaranjada. Ele é muito gostoso para temperar peixe, temperar frango. Isso. Aquele limão, ele é muito utilizado como porta-enxerto, né? Ele tem uma resistência muito grande a déficit hídrico, então, por isso, ele é utilizado como porta-enxerto, principalmente em regiões áridas, regiões mais secas. Muitos pés de limão aí, que vocês chamam de galego, que a gente vê brotando, provavelmente, muitas vezes, é porque a variedade copa morreu. Aí o porta-enxerto brota e dá o limão, que eu chamo de limão cravo e vocês chamam de limão galego. Mas o galego, pessoal, para mim, ele é aquele limão menorzinho, que ele fica meio amareladinho, sabe qual é? Tem o Tahiti, que o Tahiti tem um tamanho médiozinho, aí o galego e o Tahiti é verde, né? O galego, ele é menorzinho e fica com a casca mais amarelada. E aí tem o cravo, que o cravo é esse que fica mais alaranjado e ele dá muita verrugose. Novamente, nessa questão de nomenclatura, não vou dizer que Alexandre está errado de chamar aquele ali de galego, né? Isso nomenclatura de fruta é muito questão de regionalidade, né? Então, a gente tem muita variação. Mas é isso aí. Bora lá, então, falar um pouquinho sobre ecofisiologia dos citros, florescimento e frutificação. Bom, ninguém tem dúvidas não, né? Posso começar. Eu coloquei para vocês aqui esse belo mapa mundi, né? Só para mostrar as regiões onde se produz citros no mundo. Existem regiões produtoras de citros situadas, né, aqui entre 40 graus de latitude norte e 40 graus de latitude sul, tá? Então, toda essa faixa aqui que está entre minhas duas linhazinhas aqui, a gente tem áreas produtoras de limão, né? O Brasil está situado aqui, e o Brasil, como a gente já comentou, ele se destaca aí como um dos maiores produtores da fruta, tá? Ainda falando um pouquinho sobre essa disposição aqui das áreas produtoras de citros, os citros, eles são originalmente, né, a origem deles é da região... de região de clima subtropical. Tinha me fugido a palavra aqui, gente, me perdoe. Ele é de clima subtropical, né? Onde aqui no mapa mundi que a gente tem clima subtropical? Aqui entre 20 e 40 graus de latitude, né? Então, tanto o norte quanto o sul. Então, nessas regiões aqui, ó, Estados Unidos, tem Estados Unidos, Flórida também é um grande produtor de citros. Mas essas regiões aqui, elas têm maior adaptabilidade às plantas cítricas, certo? Porque eles são originários dessas regiões.
Produz-se também, né, nessas latitudes aqui, essas mais próximas da linha do Equador, onde são regiões mais quentes, mas é o que a gente vai aprender, né, que para se produzir citros nessas regiões, com clima mais quente, com amplitude térmica menor, o que eu quero dizer quando eu digo amplitude térmica menor? A gente tem temperaturas mais constantes ao longo do ano, né? Quando eu digo que a amplitude térmica ela é maior, eu quero dizer que tem variações de temperatura muito discrepantes. O que é isso? Inverno bem frio, inverno bem rigoroso, e o calor também é quente. Então, a amplitude térmica é maior. Próximo à linha do Equador, a gente tem uma menor variação térmica. O clima é quase sempre quente, né? E os citros, pessoal, eles, por serem originados dessas regiões, né, de clima subtropical, eles estão adaptados a essas condições, né, de temperaturas baixas em determinada época do ano, e depois a temperatura sobe, tá? A fisiologia normal da planta, ela precisa dessas condições, tá? Mas a gente, né, nós, como agrônomos aí, sabemos de técnicas para conseguir manejar a planta, para a gente conseguir produzir bem também, mesmo a planta não estando adaptada às condições às quais ela foi originada, às quais ela está adaptada, tá? E é o que a gente vai aprender aqui nessa aula. O que é bacana de ser agrônomo é isso, né, gente? Que a gente consegue trabalhar com a planta, a gente consegue manejar essa planta para ela produzir nas condições que a gente deseja que essa planta produza. Eu trouxe aqui para vocês, né, algumas características dessas plantas quando cultivadas nas regiões tropicais e na subtropical. Nas regiões tropicais, ou seja, aqui entre 0 e 20 graus de latitude, a gente tem temperaturas elevadas o ano todo e baixa amplitude térmica. Esses fatores fazem com que os citros que eu produzo, né, nessas condições tenham uma baixa coloração, tanto da casca quanto do suco. Os frutos, eles não ficam tão ácidos, então, muitas vezes o fruto pode ficar insípido, sem sabor. A planta pode apresentar, se não for bem manejada, vários florescimentos ao longo do ano, né? Isso aqui não é o ideal, porque o que a gente deseja é que as plantas floresçam todas ao mesmo tempo. Menor permanência dos frutos na planta e maior incidência de doenças e pragas. Em condições, digamos assim, eu digo ideais porque é a da fisiologia da planta, tá, gente? Não que não é ideal eu produzir em região tropical, mas pela fisiologia da planta, então, né, aqui entre 20 e 40 graus de latitude, eu tenho estações bem definidas. Nessas condições, o que eu consigo? Os frutos se desenvolvem mais lentamente, né? Esse desenvolvimento mais lento é desejável muitas vezes porque a gente consegue um maior acúmulo de açúcar e ácido. Então, os frutos, eles ficam mais saborosos. Por outro lado, os frutos, eles têm menor tamanho, né? Eles não crescem tanto, mas a gente tem frutos de melhor qualidade, principalmente com relação à composição e à coloração desses frutos. Ao longo da aula aqui, né, a gente vai ver o porquê desses fatores aí, e a gente vai aprender como manejar, tá? É possível manejar, é possível produzir bem, é tanto que eu já falei para vocês que o Brasil é o maior produtor e exportador de laranja no ranking mundial aí. Então, a gente está aqui numa região subtropical, mas a gente se destaca como o maior produtor. Só para mostrar para vocês aqui essa questão de coloração da casca, o frio, pessoal, ele é essencial para o desenvolvimento de uma coloração de casca laranja, tá? Essa foto aqui, todas as 3 fotos, é de tangerina Pocã, tá? A tangerina Pocã,
Esses frutos aqui, os verdinhos, eles não passaram por nenhum frio e nenhum tratamento. Eles têm a casca verde. Mas se você for consumir esse fruto aqui, a polpa dele está perfeita, saborosa, então foi colhido no ponto de colheita ideal, ele acumulou ácido, acumulou açúcar, o fruto está saboroso. Só a casca dele que não fica nem alaranjada nem amarelada, se não passar por um pouquinho de frio. Essa foto aqui é de tangerina pocã produzida no norte de Minas. Norte de Minas é tipo Tocantins, não sei quem conhece aí, mas é bem quente, quente, quente. Então, lá não faz frio. Então, a tangerina pocã lá, produzida lá, fica desse jeito aqui. Mas a polpa tem quadro, tá? Esses frutos nessa última foto aqui, né, são frutos que atingiram a coloração ideal da pocã. Então, a pocã, em condições, né, quando ela passa pelo frio, ela atinge uma coloração laranja, laranja, laranja. É o que vocês estão vendo nessa foto aqui, né? O que acontece? No Brasil, dificilmente o fruto vai conseguir passar por um frio para essa casca ficar laranja. Então, muitos produtores, eles fazem aplicação de etileno exógeno nos frutos, né? Essa aplicação de etileno, ela faz com que a casca fique amarela. Então, esses frutos que vocês estão vendo aqui em cima, nessa primeira foto, são frutos tratados. Vocês veem que a coloração tá mais amarelada. Ainda não é o laranja, que é a coloração típica, né, dos frutos, mas a gente chega no amarelo, né? Talvez seja melhor ainda comercializar ele assim, amarelinho, tangerina, a gente é acostumado a ver a casca da tangerina com cor, do que comercializar o fruto verde, tá? Então, só para chamar a atenção aí para essa questão de temperatura. A temperatura ela é necessária não só para outros processos fisiológicos da planta em si, para a planta produzir flores, mas também é um padrão de qualidade dos frutos, tá? Seguindo. A floração e o crescimento da planta e dos frutos são controlados pela temperatura, tá? Então, nos citros, eu falei ali no slide anterior de coloração de casca, né? Coloração de casca se contorna facilmente. Mas o que é mais importante aqui é que a floração, o crescimento da planta e dos frutos, tudo isso é regulado pela temperatura, tá? Entre 13 e 32 graus Celsius, os citros, né, têm sua temperatura ideal e eles crescem normalmente. Temperaturas menores que 13 graus e maior que 39, ocorre paralisação do crescimento. Então, se atentem aqui a essa temperatura menor que 13 graus, ele paralisa o crescimento. Em clima subtropical, lá no inverno, lembra que eu falei de inverno rigoroso, né? Atinge-se temperaturas bem mais baixas do que, bem menores que 13 graus. Então, o que acontece? Paralisação do crescimento. Porque as plantas de clima subtropical, elas passam pelo que a gente chama de repouso invernal, essa interrupção do crescimento. O que é isso? A planta paralisa todas as suas atividades metabólicas. Lá na parte introdutória da disciplina, vocês lembram que eu falei de planta tropical, subtropical e tem... Aí, quando eu falei das plantas subtropicais, eu falei que elas apresentavam esse repouso invernal. É diferente das plantas temperadas, porque a temperada, ela entra em dormência. A subtropical, ela entra em repouso invernal. Qual que é a diferença? Uma planta em dormência, ela perde todas as folhas, né? Você olha para ela, é como se ela estivesse morta. O repouso invernal, não. Ela continua com a folhagem dela, mas o que acontece é só que ela paralisa a atividade metabólica, ela para de crescer, não acontece nada na planta quando ela está em repouso invernal.
tá? Então, interrupção do crescimento. Quando a temperatura volta a subir, não fica frio para sempre, o que que acontece? Indução floral e florescimento. Então, em resumo, o que que eu falei para vocês aqui? Essa paralisação do crescimento, né, que é natural da região de onde a planta é originária, esse frio pelo que ela passa é essencial para ela florescer, né? Então, se eu fico numa temperatura quente o ano todo, ela nunca vai ter esse repouso invernal. Então, qual que vai ser o sinal? Qual que vai ser o sinal para essa planta florescer? Né? Então, eu vou ter que fazer isso aí de forma artificial, tá? E aí, o que é feito? Como que eu vou conseguir fazer a planta paralisar o crescimento dela? Oxe. Eu coloquei, né, antes de passar para essa questão do manejo, dessa paralisação do crescimento, eu trouxe para vocês aqui um resultado de né, a pessoa estudou o efeito da temperatura e fotoperíodo no florescimento da laranja Bahia. Então, eu quero só mostrar para vocês que realmente a temperatura, ela interfere diretamente no florescimento dos citros, tá? A gente tem aqui as temperaturas, tá? Então, elas estão diminuindo aqui na tabela, tá indo da maior para menor. Então, a pessoa foi reduzindo a temperatura. E aqui, fotoperíodo, e ele avaliou o número de flores. As letras em vermelho, elas estão comparando as temperaturas, tá? Então, o que a gente pode observar? Nas menores temperaturas, eu tenho muito mais flores, né? Vamos só observar aqui, ó, com a máxima de 27, mínima de 22, máxima de 15 e mínima de 10. Aqui eu tive 36 flores. Quando eu passei para 15 graus de máxima, olha a diferença, 461 flores, quase 462, tá? Então, aumenta. No fotoperíodo também, a gente teve, esse mesmo aumento foi observado. Só, já que eu trouxe para vocês aqui, né, mas só para vocês observarem, esse trabalho, ele avaliou também, avaliou fotoperíodo, mas não houve influência do fotoperíodo no florescimento, tá? Eles avaliaram com fotoperíodo de 11 horas e fotoperíodo de 13 horas. O que se observou, né? Está sendo comparado aqui pelas letrinhas em azul. Então, 11 horas, letra A, 13 horas, letra A. Aqui, BB, CC, DD. Então, não tem diferença para fotoperíodo. Já a temperatura, eu sei que quanto menor a temperatura, maior o número de flores eu tenho. E flores é o quê? Futuramente serão frutos, o que será dinheiro no bolso do produtor. Então, não há evidências de que haja influência no fotoperíodo, do florescimento dos citros, e existe correlação entre a redução da temperatura e o florescimento dos citros. Ok, então, mostrei para vocês, né, que o florescimento, ele é dependente da temperatura, beleza? Como que a gente maneja, então, como que eu vou fazer uma planta de citros florescer aqui no Tocantins, quente pra caramba, que não tem temperatura abaixo de 13 graus Celsius, para ela paralisar o crescimento. A gente aplica, pessoal, estresse hídrico na planta. Quando a gente aplica um estresse hídrico, né, com potencial hídrico foliar menor do que menos 0,9 megapascal, acontece essa interrupção do crescimento, tá? Parou o crescimento, né? Então, você simulou uma condição ali para você conseguir fazer a sua planta parar de crescer. Não foi temperatura, não foi repouso invernal, mas a planta parou de crescer. E aí, quando você volta com o restabelecimento da umidade do solo, né, você retira o estresse da planta, vai acontecer também indução floral e florescimento.
Então, os plantios de citros aí, a grande chave é a aplicação de déficit, perdi a palavra, eu estou perdendo as palavras hoje, mas é a imposição, era essa palavra que eu queria achar, a imposição de déficit hídrico, né, nos pomares de citros. Essa imposição do déficit hídrico que vai fazer com que a planta pare de crescer, e aí quando você volta com a umidade, você volta com a irrigação, aí acontece a indução floral e florescimento, tá? Então, a planta, ela precisa passar por um estresse, e aí depois, passada essa condição de estresse, ela volta à sua fisiologia normal. Bom, aqui eu trouxe para vocês um outro resultado de artigo científico, tá? Aqui foi aplicado estresse hídrico, né, na limeira ácida Tahiti. O que essa pessoinha avaliou? Ela aplicou estresse hídrico, né, fez um controle onde não havia estresse hídrico, aplicou estresse hídrico por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e 5 semanas. Né? Aí ele mediu lá o potencial hídrico da folha, né? Logicamente, quanto maior o período de déficit hídrico, o potencial hídrico tende a ser o quê? Menor, né? A planta está mais estressada. E aí ele avaliou a quantidade de brotos reprodutivos nessas diferentes condições. Olha o que esse ser humano observou. No controle, onde não houve estresse hídrico, não houve brotos reprodutivos, né? Não teve estresse, como é que a planta ia produzir? Com 2 semanas, né, 32% de brotos reprodutivos, até chegar em 5 semanas, que foi 89,7% brotos reprodutivos, né? Então, houve um aumento, né? À medida que você aumenta as semanas de déficit hídrico, ou seja, quanto menor o potencial hídrico foliar, mais brotos reprodutivos você tem na sua planta. Em climas tropicais, o repouso vegetativo é induzido pela aplicação do estresse hídrico. O aumento na intensidade, duração do estresse hídrico, apresenta alta correlação com o florescimento, né? Então, quanto mais o estresse é intenso, mais o florescimento é significativo. Ah, professora, então eu vou deixar a minha planta estressada lá por 2 meses, tá? O que acontece na prática, nos pomares comerciais aí, qual que é o período que tem sido aplicado, né? O que o produtor, ele aplica de fato, é um período de 4 semanas, tá? Então, 4 semanas de déficit hídrico aqui já é o suficiente para se obter uma floração adequada, né? Um número de flores, um bom número de brotos reprodutivos. Se a gente aumenta muito, prolonga muito esse período de déficit, acontece que a sua planta, né, vai começar a ficar estressada como um todo, e aí ela vai acabar depauperando sua planta, e aí, né, quando ela for produzir, ela nem vai ter mais a capacidade de produzir. Aí ela pode até florir, mas depois ela não tem capacidade de manter essas flores, as flores acabam caindo, tá? Porque a planta, ela vai estar muito estressada. Então, o que se aplica na prática é um período de estresse aqui de 4 semanas, tá? Então, tirou a irrigação ali por 4 semanas, e aí depois você retorna com a irrigação para a sua planta florir. Beleza? Dúvidas até o momento? Bom, em citros, então, né, em regiões tropicais, o principal indutor do florescimento é o estresse hídrico, tá? Tem algumas outras culturas que a gente vai ver que a gente consegue manejar florescimento apenas com produtos químicos. No caso dos citros, você não consegue fazer só com produto químico. Você precisa do estresse hídrico também, tá?
Alguns produtos químicos, eles podem ser utilizados como auxiliares, mas isoladamente não dá muito certo, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo do PBZ. Lembra que eu falei para vocês de PBZ já na última aula? O que é o PBZ? Alguém me fala o que é PBZ aí, que eu já falei para vocês. Pedi, inclusive, para fazer um trabalho de fito-hormônio, pesquisar fito-hormônio. Não é possível que ninguém tenha falado de PBZ. O que é PBZ, gente? Paclobutrazol. Qual a ação dele? Ninguém vai falar. Agora, eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês não estão me ouvindo, ou se vocês não sabem. Ou se não quer falar mesmo. São muitas opções. O PBZ, gente, ele é um inibidor da síntese de giberelina. Giberelina é hormônio de quê? De crescimento. Então, a giberelina induz crescimento vegetativo. Se eu aplico um cidadão lá que é inibidor de giberelina, indiretamente eu vou estar inibindo o crescimento vegetativo. Não é isso que eu falei para vocês? Falei ou não falei? Bom, então, né, nesse artigo aqui, a pessoa, os seres humanos lá, os pesquisadores, eles foram avaliar a aplicação de PBZ para auxiliar no florescimento dos citros, tá? Eu tenho dois gráficos aqui. O primeiro gráfico, ele é de brotações vegetativas. O segundo gráfico é de número de flores. Então, flores a cada 100 nós. Brotações vegetativas, né? Eu tenho aqui o losangozinho, é sem estresse, e aqui com estresse é o quadradinho, tá? E aí eu tenho concentrações crescentes de PBZ. Vamos interpretar agora que a gente já sabe o que é o quê. As brotações vegetativas, o que aconteceu? À medida que eu aumento aqui a concentração de PBZ, não deu em nada, né? Então, não teve alteração, não foi nada significativo aqui. Ambos, então, são uma reta, tanto sem estresse como com estresse. Estresse hídrico, tá, gente? Lembrando que eu estou falando de produtos auxiliares. Vamos observar, então, né? Brotação, ó, gente, vegetativa, é de crescimento. Agora aqui, flores, eu estou avaliando brotações reprodutivas. Observando as brotações reprodutivas, né? Aqui eu tenho essa linha de baixo aqui, né? É sem estresse, então não houve interferência também. Então eu tive pouquíssimas flores aqui, né? Porque eu não apliquei o estresse. E quando eu apliquei o estresse auxiliado a concentrações de PBZ, o que aconteceu, né? Então, à medida que eu aumentei as concentrações de PBZ, eu consegui um ajuste aqui na minha equação, indicando que eu tenho um ajuste quadrático, né? Então, indicando que existe uma concentração ótima aqui de aplicação de PBZ, onde eu vou conseguir otimizar o meu florescimento, né? Auxiliando o PBZ com estresse hídrico. Se eu aplicar só PBZ sem estresse hídrico, então não adianta nada. Então é o que eu estou falando para vocês. Em citros você precisa do estresse hídrico, diferente de algumas outras culturas que você consegue manejar somente com a aplicação desses produtos. Beleza? Então, aplicação de estresse aqui com PBZ otimizou a floração, tá? Até certo ponto, né? Se eu aumentar demais a concentração de PBZ aqui, então eu acabo tendo um efeito negativo. Continuando, alguém tem dúvida? Não, professora. Não. Bom,
Só falando um pouquinho aqui para vocês, então, né, sobre desenvolvimento do fruto, né, a gente tem o desenvolvimento de fruto, ele é dividido em 3 fases, tá? Divisão celular, fase 1, depois, o momento que o fruto mais cresce, é a fase 2, fase de expansão celular, e aí, por fim, vem a fase de maturação. Desfolha das plantas ao final da fase 1, início da fase 2, a gente tem interrupção do crescimento e abscisão, tá? Então, nesse momento aqui, dessa fase 1, não pode ocorrer queda de folhas, então você tem que cuidar para manter as folhas da sua planta. Na fase 2, eu tenho a maior exigência hídrica e altas temperaturas para desenvolvimento do fruto, tá? Então, nessa fase aqui, 2, você tem que manter a irrigação. Extremamente importante. Tirou a irrigação lá no período de déficit hídrico para induzir florescimento. Depois que você induzir o florescimento, você não pode mais interromper a irrigação. Tem que manter a irrigação constante até o ponto de colheita dos seus frutos. Porque se você interrompe a irrigação aqui, nessa fase, o seu fruto vai parar de crescer, além da possibilidade de ocorrência, né, de algumas desordens fisiológicas, que eu coloquei até um slide mais à frente para mostrar para vocês. Então, só deixa faltar água nos seus citros para induzir floração. Depois não pode faltar mais. Beleza? Esse slide é para falar para vocês, então, das desordens fisiológicas que eu comentei. Uma desordem fisiológica é isso daqui, que a gente chama de explosão da casca ou fruit splitting, né? O fruto tipo dá uma explodida. Isso daqui acontece, pessoal, se você deixar de irrigar o seu pomar por certo tempo, né? E aí depois você volta abruptamente com a irrigação, né? O fruto, ele estava se desenvolvendo, ele estava precisando de água. E aí, quando você voltou com irrigação, ele quis sugar tudo de vez, mas a casca, ela não acompanha, né? A gente tem nos citros aquelas vesículas de suco, né? As vesículas se enchem, mas a casca, as células da casca, elas não tiveram tempo de se desenvolver para aguentar isso daqui. Então, o que acontece? O fruto estoura. Acontece muitas vezes também em pomar que não irriga, né, e depois vem uma chuva. E aí, só de vir essa chuva, né, pode acontecer esse fruit splitting aqui, tá? Então, não pode deixar acontecer. Outra desordem, né, que pode acontecer é isso daqui, ó, que a gente chama de creasing. O creasing a casca do fruto, ela fica com essa aparência meio enrugada. É muito comum em tangerina. A tangerina, ela por si tem a tendência de ter a casca aqui, o albedo, ele é mais solto do fruto, né? Mas ele se desenvolvendo normalmente, o fruto fica ainda com a casca lisa, fica mais solto, né, da parte externa, da parte interna do fruto, mas a casca fica lisa, é o ideal, tá? Quando você não tem uma irrigação eficiente, então acontece isso daqui que a gente chama de crise, né? O fruto fica com essa casca toda enrugada, porque o albedo aqui, que é essa parte branquinha da casca, ele também não consegue se desenvolver bem, tá? Isso daqui pode ser associado também à deficiência de potássio. Então, irrigação eficiente e adubação potássica é com isso que se resolve esse probleminha aqui do creasing. Beleza? Essa foto aqui é só mostrando o creasing por dentro, tá? Tudo bem, gente? Tudo. Continuando.
Vamos falar um pouquinho sobre florescimento e pegamento. Algumas variedades de citros, né, ela tem problema com pegamento de fruto, né? O fruto pegar e o fruto vingar, né, gente? Então, forma o frutinho, o fruto começa a crescer, e aí muitas variedades têm tendência do fruto simplesmente, ele ali ainda pequenininho, ele cai da planta, né? Aí a gente diz que tem uma baixa taxa de pegamento. E por que acontece essa baixa taxa de pegamento? Por conta principalmente da competição entre os frutos e entre frutos e partes vegetativas. Então, os frutos competem, fruto com fruto e fruto com parte vegetativa. Essa competição por carboidratos, água e outros metabólitos, né? Então, o pegamento, ele depende de quê? Você garantir o vingamento dos seus frutos. Depende da presença de folhas, né? Se eu estou falando de competição, e aí eu relaciono a presença de folhas, é porque quanto mais folhas, maior a capacidade fotossintética da planta, concorda? Então, ela vai ter capacidade de produzir mais assimilados para alimentar meus frutinhos. Então, vai diminuir a competição. Logicamente, também do status nutricional de carboidratos. Então, você tem que manter o suprimento, o aporte de nutrientes ali para a sua planta, né? Quanto menos você repõe os nutrientes, né, via adubação, então mais vai haver competição também e vai aumentar a taxa de abscisão de frutos. Intensidade de florescimento, né? Quanto mais flores, mais a tendência de cair frutos, né? Depende também de balanço hormonal, principalmente relacionado à giberelina, tá? E depende de estresses ambientais ou nutricionais. Essas fotos aqui, essa sequência de fotos, na verdade, é de um mesmo ramo de Lima Tahiti, tá? Então, inicialmente, né, olha o ramo aqui, quantos frutinhos tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte, tá? À medida que eles foram se desenvolvendo, olha o que vai acontecendo. Então, aqui já caiu um monte, só tem 3 frutinhos, e depois esse aqui ainda caiu e ficaram só 2. Na Lima Tahiti, você consegue já ir percebendo qual frutinho que vai cair, porque eles vão ficando amarelados. Então, se você observar esse ramo aqui, por exemplo, então esse fruto do meio, ele já foi ficando mais amareladinho em comparação aos demais. Então, não tardou, ele caiu e ficaram só os 2 verdinhos, tá? Tahiti é um fruto que tem muito problema com pegamento de frutos. O Tahiti, quando a planta floresce, então dá muita flor, né? Aí você pensa, nossa, essa planta aqui vai dar fruto para danar. Até dá, mas o fruto cai muito. Esse baixo pegamento no Tahiti é relacionado, principalmente, lembra lá no slide anterior que eu falei que pegamento depende de balanço hormonal também, ligado à giberelina. A giberelina, ela favorece pegamento de frutos, tá? O Tahiti, ele não tem semente. É um fruto que a gente chama de fruto apirênico, tá? Um fruto sem semente é um fruto apirênico. Semente produz giberelina, certo? Então, como o Tahiti não produz semente, a semente não tem semente para produzir giberelina. Então, por isso, a baixa taxa de pegamento em Tahiti. Beleza? Certo. Eu vou perguntar isso na prova, viu, gente? Baixa taxa de pegamento no Tahiti, por que acontece? Falar que vai cair na prova para ver se vocês acordam. Bom, florada de setembro, 0,46%.
Isso daqui é a taxa de pegamento, tá, pessoal? Olha aqui, ó. O Tahiti é uma planta que ele floresce normalmente 2 vezes ao ano, tá? A florada de setembro é a florada comum. Olha só, 0,46% de pegamento, gente. Eu estou falando para vocês que de todas as flores, apenas 0,46% vira fruto. Se ligou aí? E nas floradas extemporâneas, que são aquelas floradas onde se produz menos flores, né? Por não ser a época ideal para o florescimento da planta, então aí a taxa de pegamento vai para 1,85. É ainda baixa, porém é mais alta do que a florada de setembro. Beleza? Então, fruto apirênico, fruto sem semente, o pegamento é baixo, porque a semente produz giberelina, e a giberelina favorece o pegamento. Ok. Práticas recomendadas para aumentar o pegamento de frutos, né? Então, o que eu vou fazer se eu tenho um problema com pegamento de fruto? O que eu vou fazer para aumentar esse pegamento? Uma prática, né, recomendada é isso daqui que vocês estão vendo nas fotinhas aqui, né? Eu tenho aqui um anelamento do ramo ou uma incisão anelar, tá? Diferença de anelamento de ramos para incisão anelar. No anelamento, você tira uma porção maior ali da casca, tá? Vocês estão vendo que aqui a extensão aqui da retirada, ela é maior. E aqui você só passou o canivete. O anelamento, ele acaba sendo mais eficiente, por quê? Porque ele demora um pouco mais de cicatrizar, tá? No caso da incisão anelar, ela cicatriza rapidinho. Qual que é o efeito fisiológico disso aqui? Bora lá, agronomada que fez fisiologia vegetal. Por que que esse anelamento de ramos favorece o pegamento de frutos? Alguém me fala aí alguma coisa. Pelo amor de Deus. Porque, de certa forma, está tendo a produção de fotoassimilados e também de hormônios. Seria isso? Aí ficaria mais acumulado. Seria alguma dessas opções? É mais ou menos isso mesmo, Tanislane. Então, quando a gente faz o anelamento em um ramo aqui, pessoal, externamente eu tenho o quê? Floema, né? Internamente eu tenho xilema, né? Quando eu tiro essa casca aqui, eu estou tirando o floema e mantendo o xilema, tá? Quando eu retiro o floema, o que aconteceu? Eu impedi, né, o fluxo descendente de fotoassimilados, né? Então, os assimilados estão sendo produzidos lá nas folhinhas do ramo, eles vão chegar aqui e não vão ter para onde ir. Então, o ramo, ele vai ficar com um acúmulo de fotoassimilados. Quando você consegue fazer esse acúmulo, né, você consegue diminuir a competição entre os frutos, porque você está aumentando a concentração de assimilados ali naquele ramo. Tá? Ao invés de dividir para a planta toda, você está concentrando no ramo. Esse anelamento, onde é que eu vou fazer, professora? Você vai fazer, o melhor é que se faça. Lembra quando a gente falou de formação da muda, de poda de formação, que eu falei que a gente faz as pernadas da planta, que é aqueles ramos mais grossos que vão sustentar a sua planta, sustentar a sua carga de frutos. Então, o anelamento, ele é feito nas pernadas, tá? É o ideal. Ô, pessoal, eu vi essa tangerineira aqui carregadinha, eu só lembrei de comentar sobre fruto apirênico, giberelina, que produz giberelina e favorece fixação de frutos. Quem de vocês nunca viu aqueles pezinhos de tangerina, aquelas bichinhas pequenas,
que tem um mundo de semente, e o pé fica carregadinho. Todo mundo já viu, não viu? É porque eu vi a foto aqui do ramo cheio de tangerina, eu lembrei. Então, tangerina tem tendência de ter muita semente, né? E aí, por quê? Semente produz giberelina, então a tangerina pega facilmente, tá? Já se a gente for... tem algumas variedades de tangerina que produz menos semente, e aí vocês podem ver que o pegamento dela vai ser menor, tá? Então, lembra disso quando vocês forem pensar por que Tahiti não pega e a tangerina pega bem, por conta das sementes. Bom, como ainda a prática recomendada para aumentar o pegamento de frutos, a gente coloca aqui também, né, o desbaste de frutos, né? O desbaste, né, a gente falou um pouquinho lá na aula de fruta geral, falou sobre raleio, né, que é a gente retirar frutos excedentes, né, para tentar regularizar a produção. Esse ponto, né, na verdade, então, seria quando os seus frutos, isso aqui pode até se fazer desbaste de flores, na verdade, né, existe desbaste de flores ou de frutinhos ainda pequenos, né, então você faz o desbaste de alguns, porque aí você sabe que quando eles começarem a crescer, aí os fotoassimilados vão ser melhor divididos para aqueles remanescentes. Então, acaba que se você deixasse eles caírem, não sei se português está certo não, mas vocês não entenderam. Se eles caíssem naturalmente, a queda seria muito maior do que se você fizer um raleio antecipadamente, beleza? Eu trouxe para vocês aqui um artigo também, né? Teores de carboidratos nas folhas e produção de limeira ácida Tahiti, aneladas e tratadas com ácido giberélico, tá? Esse artigo, ele objetivou avaliar o efeito do anelamento de ramos e da aplicação de ácido giberélico sobre os teores de carboidratos nas folhas, desenvolvimento das plantas e produção em limeira ácida Tahiti, tá? Então, eu trouxe aqui um artigo só para mostrar para vocês, né, que realmente é verdade o que eu estou falando, que o anelamento, ele melhora o pegamento de frutos. Não sei se vocês estão observando, mas eu gosto sempre, eu trago, né, uma informação, eu gosto de colocar algum artigo científico, né, para comprovar que aquilo ali realmente existem estudos que comprovam que aquela prática é adequada. Bom, né, então esse primeiro gráfico aqui, o que a gente tem aqui, ó? SA é sem anelamento, AIF, anelamento no início do florescimento, e esse outro é anelamento um mês após o florescimento, tá? E aqui o pegamento, né, a porcentagem de pegamento, ou seja, do total de flores, quanto que virou frutos. O anelamento, então, feito tanto no início do florescimento, quanto um mês após o florescimento, o que aconteceu? Aumentou em 320% a taxa de pegamento. Quando eu não fiz anelamento, né, então eu tive aqui um pegamento baixíssimo, e aí quando eu fiz o anelamento, eu favoreci o pegamento. Esse outro gráfico é mostrando o número de frutos, né? A gente observa que o comportamento foi o mesmo, né? Sem anelamento, pouquíssimos frutos, e o anelamento favoreceu a formação de frutos. Ok? Gente do céu, 8 e 7, e eu estou em que slide? 20, tem 29. Eu já cansei de falar, viu? Mas a gente tem que terminar. Tá bom por hoje já. Não tá, não. Porque esse conteúdo, se eu deixar para vocês estudar por conta, ele é mais complicado. Então, é melhor eu explicar. Respira aí. Toma um gole de água e presta atenção em mim. Em mim, não, do que eu tô falando. Bom,
continuando, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre influência da temperatura no florescimento, falamos sobre o pegamento de frutos, né, o desenvolvimento de frutos, que depois ali não pode faltar água. E aí, a gente vai falar mais um pouquinho sobre temperatura. Vamos agora fazer uma relação de temperatura com época de colheita, beleza? A época de colheita, ela pode ser definida com base nas temperaturas, na soma térmica. Vocês já viram em alguma disciplina o conceito de soma térmica ou graus-dia? Sim, não? Sabe o que é graus-dia? Meu Deus, alguém fala alguma coisa. Eu não. É tipo como se fosse uma quantidade de luz, não é, professora, que tem que ter decorrente ao tempo? Quase, Jaque. Não é quantidade de luz, mas é quantidade de calor. É porque luz é diferente de calor, né? Calor é temperatura e luz é quanta. É outra coisa, a unidade é diferente. Mas, enfim, é quase isso. É a quantidade de calor que a planta acumula. O grau-dia, pessoal, ele é calculado, né? Se isso aqui você pode calcular grau-dia para qualquer cultura. Como é que você faz? Você vai fazer um somatório, né, da temperatura média diária. Temperatura média diária, o que é? Temperatura máxima mais temperatura mínima dividida por 2, certo? Aí você tem a média de temperatura diária. Menos a temperatura basal. O que é temperatura basal? Lembra lá que eu falei que os citros, 13 graus, abaixo de 13 graus ele paralisa o crescimento? Então, 13 graus é a temperatura basal dos citros. Temperatura basal é aquela temperatura a partir da qual, abaixo dela, a planta paralisa suas atividades, né? E acima dela, a planta dá continuação às suas atividades normalmente. Então, no caso dos citros, a temperatura basal é 13 graus. Então, você faz um cálculo, né, de graus-dia. Isso aqui você está calculando o quê? Então, se eu pego uma média de temperatura diária e de temperatura basal da planta, esse valor que eu vou ter é a temperatura que a planta está acumulando, tá? E aí eu posso fazer esse cálculo para um dia. Então, quanto que a planta acumulou de calor hoje, de temperatura hoje? Eu posso fazer esse cálculo para um mês, então é só fazer as temperaturas máximas e mínimas aqui mensais, né? Então, eu vou saber quanto que a planta acumulou de calor naquele período. Beleza? Então, isso é grau-dia, acúmulo de calor. O acúmulo de grau-dia é útil para estimar o tempo necessário entre o florescimento e a maturação dos frutos. Então, o tanto de temperatura que a planta ela vai acumular vai me dizer o tempo que vai levar desde o florescimento da planta até a colheita da planta. É daí que vai o conceito de cultivares precoce, meia estação e tardia. Quem nunca ouviu falar que tal variedade é precoce? Quando eu falo que uma variedade é precoce, eu estou querendo dizer que ela precisa de um acúmulo menor de graus-dia. A soma térmica dela é menor. Quando eu falo que uma cultivar é tardia, eu estou dizendo que essa planta ela vai precisar de um acúmulo maior de temperatura. Ela precisa de mais temperaturas ali acumuladas para ela chegar no ponto de maturação. Deu para entender mais ou menos? Vamos entender agora. Vamos continuar aqui que vocês entendem se não entenderam. Então, o cálculo do grau-dia considera a temperatura média diária e a temperatura base. 13 graus é a temperatura base para os citros.
acúmulo de temperaturas superiores à base. Então, é isso que o grau-dia está medindo, o acúmulo de temperatura que é superior à temperatura basal. E quando que a gente deve começar a avaliar? Quando as flores se encontram em estágio inicial de abertura, né? Então, assim que a flor começou a se abrir, você pode começar a fazer essa avaliação de acúmulo de graus para ver quando que seus frutos vão chegar no ponto de colheita. Para o mesmo cultivar, quanto mais houver acúmulo de graus dia, mais curto será o dias entre o florescimento e a colheita. Quanto mais houver acúmulo de graus dia, mais curtos serão os dias entre o florescimento e a colheita. O que é que eu estou dizendo? Eu tenho o mesmo cultivar. Se eu planto ele aqui no Tocantins, ou se eu planto ele lá no Rio Grande do Sul. Então, é a mesma variedade. Aqui no Tocantins, essas temperaturas máximas e mínimas aqui vão ser maiores, então eu vou ter uma média maior, então eu vou ter mais acúmulo de temperatura, concorda comigo? Então, o dia entre a floração e a colheita vai ser menor aqui no Tocantins do que lá no Rio Grande do Sul. É a mesma cultivar, tá? Só que lá, o que que acontece? As temperaturas lá são mais baixas, então ele vai demorar mais para acumular o tanto de temperatura que ele precisa para amadurecer. Entendeu? Se não tiver entendido, pode perguntar. A hora é agora. Professora, Pode perguntar, Tanislane. essa questão que você estava falando é tipo que aqui demora mais para acontecer isso, porém alonga mais tipo como fosse a colheita e lá é mais rápido a colheita no sul. Não, é o Nessa contrário. relação. É o Assim, contrário. entendi. Aqui a colheita é mais rápida, porque aqui o acúmulo de temperatura é maior, né? Só você pensar, as temperaturas aqui são mais elevadas, então ele acumula mais temperatura. Aí na região mais fria, a mesma cultivar, ele vai demorar mais para acumular a temperatura. Para tentar esclarecer mais um pouquinho sobre isso, eu trouxe esses gráficos aqui para vocês, tá? Oi, Eu tenho uma dúvida. pode falar, É porque eu pode levantei a perguntar. mão, a senhora não viu, eu acho. Sobre a Ah, giberelina. desculpa, eu não tinha visto. Ah, No caso, ela induz a formação de fruto, mesmo que o óvulo não foi fecundado. peraí. A giberelina, Isso. Ela induz a formação do fruto, mesmo sem o óvulo ser fecundado. Induz sem fecundação. o caso que eu estava trazendo que eu falei da giberelina foi da lima Tahiti, né? Na lima Tahiti não tem fecundação, o fruto se desenvolve sem fecundação, o fruto não tem semente. Então, não tem giberelina ali associada ao fruto, porque aí, nesse caso, eu falei que é a semente em si, a semente mesmo que produz giberelina, tá? Então, fruto que tem semente, a semente está ali produzindo giberelina constantemente, então o fruto ele pega. No caso do fruto apirênico, que é formado sem fecundação, não tem semente, então aí o fruto não pega justamente porque não tem essa semente para estar produzindo a giberelina. Tá bom, Entendeu? obrigada. Não. Continuando, gente, vamos tentar entender essa questão, né, de acúmulo de grau-dia, relacionando ao conceito de variedade precoce, variedade de meia estação e variedade tardia. Esse primeiro gráfico, com as barrinhas maiores aqui, rosinhas, é um gráfico, né, que traz os graus-dia mensais, né, tem grau-dia mensais e os graus-dias acumulados.
tá? Então, acumulado é a soma de todos os meses. E aí eu tenho o Pzinho, que é um cultivar precoce, o A, o E é uma cultivar de meia estação e o T é uma cultivar tardia. O primeiro gráfico é de uma região quente, o segundo gráfico é de uma região fria. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Em setembro, ocorreu a floração, certo? Em uma região quente, uma cultivar precoce, ela precisa de uma média de mais ou menos 2.500 graus dia, tá? Então, o que acontece? Em uma região quente, aí ela floresceu lá em setembro. Até ela chegar nesse acúmulo de grau dia, para ela chegar no ponto de maturação, vai ser mais ou menos ali entre fevereiro e março. Uma cultivar precoce, ok? Essa mesma cultivar foi plantada em uma região fria, que é o segundo gráfico aqui. Ela floresceu também em setembro. Ela precisa acumular 2.500 graus dia. Só que o que acontece? Como ela está numa região fria, para ela conseguir chegar nesse acúmulo de temperatura aqui, demorou mais um pouquinho. Ela chegou lá em abril, maio. Aí a mesma interpretação para cultivar, né, de meia estação e cultivar tardia. Vamos observar a tardia aqui. A tardia precisa acumular mais ou menos 3.600 graus dia. Numa região quente, que ela floresceu em setembro, em junho ela já acumulou. Então, ela floresceu em setembro de um ano, em junho do ano seguinte, você já colheu essa variedade. Essa mesma variedade, plantada na região fria, floresceu na mesma época, porém, para ela acumular os 3.600 graus dia, olha quando é que foi aqui, ó, outubro. Então, uma região foi junho, outra foi em outubro. Ambas floresceram na mesma época. E aí, né, só para ficar mais claro, então, o que a gente trabalha é o acúmulo desses graus dia, tá? Então, eu tenho o grau dia mensal aqui, né, para cada mês, mas o que eu preciso é ir somando todos os meses, porque eu preciso do total de temperaturas que ela acumulou. Para que você está falando desses cultivares precoces de meia estação e tardia? Quando vocês forem contratados para implantar um pomar de citros, uma das recomendações que vocês vão fazer é que o produtor, o produtor, ele deve priorizar a diversificação de cultivares, né? Então, é ideal que ele trabalhe com cultivares com diferentes estágios de maturação. Então, ele dividiria a propriedade dele em alguns talhões, e aí ele faria divisão. Em um talhão, ele planta cultivar precoce, em outro talhão, cultivar de meia estação, em outro talhão, cultivar tardia. Em que isso vai ser benéfico? Ele vai conseguir escalonar a produção dele. Voltando aqui, né, se a gente observar, é uma cultivar precoce, produziu aqui em fevereiro, depois a cultivar de meia estação vai produzir em abril, e a cultivar tardia, ela vai produzir em junho. Então, ele consegue escalonar mais essa produção do que se ele planta uma única variedade, tá? Então, diversificação com cultivares com diferentes pontos de maturação de acordo com o grau dia. Essa figurinha aqui, eu trouxe para vocês, né, para mostrar o benefício disso, tá? Aqui a gente, tudo aqui é laranja, tá? Mas aí aqui, ó, a gente tem cultivares precoces de laranja, exemplo Hamlin, West, Rubi. Meia estação, a pera, é uma laranja de meia estação.
E tardia, laranja valência e laranja natal. As bolinhas aqui tá mostrando a forma como ele consegue escalonar essa colheita, né? Então, as laranjas precoces, ele consegue colheita aqui entre maio e agosto. A laranja de meia estação, ele consegue colher entre julho e outubro. E a laranja tardia, ele consegue colher entre outubro e entre janeiro, tá? Então, olha como ele conseguiu produzir quase o ano inteiro. E outra coisa que é interessante é que essas laranjas, elas são muito parecidas, tá? É laranja pera, laranja valência e natal. E a Hamlin também. Não sei se vocês conhecem essas laranjas, mas tanto de aparência quanto sabor, elas são muito parecidas. Então, vale muito a pena, né, você plantar esses diferentes tipos de laranja e conseguir produzir o ano todo, e você não vai ter muita variação no seu produto, porque essas laranjas, elas são muito parecidas entre si. Beleza? Beleza ou não beleza? Beleza. Beleza. Essa figurinha aqui, pessoal, eu coloquei mais a título de curiosidade mesmo, para vocês verem o tempo que demora para uma fruta cítrica ficar no ponto de colheita. Nesse caso aqui, da tangerineira Poncã. Eu sempre me atrapalho para falar esse nome, Poncã. O total aqui, né, ela levou 9,2 meses. É uma gravidez para a tangerina ficar pronta, tá? E aí, isso daqui é uma média, porque acabei de falar para vocês que o ponto de colheita vai depender de quê? Da temperatura, né? Então, a média da Poncã é 9,2 meses. Mas se eu cultivo ela numa região mais quente, ela vai acumular temperaturas, né, para ficar pronta antes. Se está numa região fria, ela pode até demorar mais um pouquinho. Beleza? Essa tabelinha, eu não vou comentar muito, mas eu preciso que depois vocês vejam ela com atenção. Essa tabelinha trata do uso de fitorreguladores na citricultura. A citricultura é uma das culturas que mais utiliza fito-hormônios, né? Então, aqui tem alguns exemplos de aplicação, alguns tratamentos alternativos, né? Então, essa tabelinha aqui, ela é bastante interessante. Vamos olhar só uns dois aqui. O processo florescimento, né? Sistema endógeno envolvido no florescimento, giberelina. Regulador de crescimento, que você pode utilizar. Então, o paclobutrazol, lembra? Ele tem um efeito positivo. Então, o paclobutrazol favorece o florescimento. E a giberelina, ela tem efeito negativo no florescimento. Aplicação de giberelina. Gente, isso daqui... A giberelina, gente, ela é um hormônio bem legal na citricultura. Eu não sei se eu coloquei o slide depois, coloquei. Mas dependendo do ponto que você aplica a giberelina, o ponto que eu digo assim, o estágio da planta, ela tem diferentes efeitos. Um efeito, né, então, inibidor do florescimento. Os citros, quem tem prática com citros, consegue saber quando a planta vai florir, né, quando a gente tem os nós ali da planta, e aí o nó, ele fica, a gente chama de entumecido, né, fica como se fosse um tumor, assim, antes de sair o broto reprodutivo. Naquele ponto em que a gema está entumecida,
Se você faz a aplicação de giberelina, você pulveriza a giberelina, você inibe o florescimento, tá? Então, você inibir florescimento nos citros, em qualquer planta, né? Às vezes é um ponto bacana de você conseguir fazer, né? Porque aí você pode, talvez tenha algo que esteja dificultando o seu manejo naquela época, então você não quer que a planta floresça naquela época. Talvez você não está com um maquinário disponível na época, não quero que essa planta floresça agora não, que vai me dar muito trabalho. Pensando já no ponto de colheita também, então talvez você quer postergar mais um pouco o ponto de colheita, então você não quer que ela floresça naquele momento, né? Pensando em uniformidade de talhão também, você quer que um talhão, ele floresça diferente do tempo de outro talhão, né? Então, tem vários benefícios de se inibir o florescimento. Então a giberelina, ela pode funcionar como inibidor do florescimento. Mas a giberelina, se você aplica depois que a planta já floresceu e já está começando os frutinhos a serem formados, aí ela favorece o vingamento de frutos. Então, é meio que um efeito, um é contrário ao outro, né? Se você aplica antes do florescimento, você inibe florescimento. Se você aplica depois, você favorece o pegamento, né? Então, tudo depende do ponto que você aplica, tá? Nossa, eu tô conversando, hein? Já tô ficando rouca. Tá, então é isso, né? Depois vocês olhem essa tabelinha aqui com atenção, tá? Porque ela é bem interessante. Então, traz várias aplicações aí de reguladores de crescimento na fruticultura. Beleza? Beleza, professora. Aqui só, então, né, sobre o florescimento, eu já comentei um pouco, mas se você, sobre a giberelina, no caso, se você aplica antes do florescimento, você inibe o florescimento. Se você aplica após, você favorece o vingamento. E aí ainda tem uma aplicação de giberelina na pós-colheita. Se você aplica na pós-colheita, você mantém os frutos verdes e aumenta a vida pós-colheita dos frutos. Olha, viabilidade da casca. Na pós-colheita, tem alguns frutos cítricos, você quer manter eles com a casca verde, como Tahiti, né? Então, Tahiti, se você vê lá no mercado que está começando a ficar com a casca amarelada, você não pega ele, você larga ele e vai pegar o verdinho, porque para você o que está bom é o Tahiti verde. Então, o Tahiti é um exemplo de citros que se faz aplicação, depois que você colhe, se aplica giberelina, justamente porque a giberelina vai fazer com que ele mantenha essa coloração verde, né? Não vai deixar a casca amarelar. E se você quer que a casca amarele, se aplica o quê? Eu falei isso no começo da aula. Tem citros que não amarelecem a casca, mas eu quero que ela amareleça. Eu aplico o quê? Hã? Eu não ouvi não. Aplicar etileno. Isso, garotos. Etileno, isso mesmo. Bom. Tá, bora continuar. Tá acabando. Gente, só chamando a atenção de vocês aqui, né? Agora que a gente já entende um pouquinho sobre citros. Citros, os frutos produzidos aqui no país, então, a gente tem, né? O que a gente vê no mercado, grande parte, é refúgio da indústria de processamento. Porque 80% de todos os citros produzidos no Brasil é todo para processamento. E aí, o que sobra lá, eles vão e mandam para o mercado, tá? Mas uma coisa que a gente tem muita tendência de fazer é quando a gente vê um fruto com a casca mais esverdeada, a gente acha que ele não tá bom. Não, às vezes a gente não acha isso. A gente acha que a laranja que tá boa
é a laranja que está com a casca mais amarelinha. Mas agora que vocês sabem mais de fruticultura e de citros, você sabe que não é bem assim, né? Porque no Brasil, o citros ele pode chegar no ponto ideal de colheita, a polpa dele vai estar perfeitinha, doce, deliciosa, amarelinha, mas a casca dos citros é um caso à parte. A casca só não vai ficar amarela ou laranja por conta da temperatura. Então, a cor da casca nos citros, não, pelo menos no produto, no citros produzido aqui no Brasil, né, no país de clima tropical, não nos diz muita coisa sobre a qualidade do produto, tá bom? O produto pode estar verde por fora, mas por dentro ele está perfeito, beleza? E aí a gente já pode também comentar um ponto, que é por isso que o Brasil consegue se destacar como maior produtor e exportador de laranja, porque o que é exportado é o suco da laranja, né? A aparência externa do fruto, no caso, pouco importa, né? Então, quando a gente pensa em aparência externa do fruto produzido aqui no clima tropical, a gente acaba perdendo um pouco na qualidade quanto a esse aspecto. Mas a polpa do fruto é perfeita, tá bom? Bora lá acabar essa aula, que eu já estou ficando rouca. Não sei se vocês lembram, né? Mas o tema da aula é ecofisiologia. Ecofisiologia dos citros, né? Então, quando eu falo de ecofisiologia, eu estou falando de todos os aspectos do ambiente que vão interferir na fisiologia da minha planta, né? Então, tratando de ecofisiologia até o momento, eu só falei de temperatura, não foi? E eu falei de temperatura e falei dos artifícios que a gente utiliza para manejar essa ausência de baixas temperaturas que a gente não tem aqui, né? Mas aí, agora, dando continuidade ao tema ecofisiologia, vou trazer só mais alguns pontos para vocês que estão relacionados ao ambiente, né? Já que é aula de ecofisiologia. O que mais relacionado ao ambiente que vai interferir na fisiologia da minha planta? Logicamente, disponibilidade de água, né? É um ponto aí que está relacionado ao ambiente que a planta se insere, e ela vai interferir diretamente na fisiologia da planta. Os citros têm uma exigência hídrica relativamente elevada, né, sendo que a maior demanda de água é no crescimento vegetativo, florescimento e desenvolvimento dos frutos, que coincide com a estação chuvosa. Tem uma necessidade hídrica total anual de 600 a 1.200 milímetros por ano, tá? Então, uma planta em déficit hídrico, né, ela tende a murchar, e aqui tem todos aqueles pontos negativos que a gente já sabe que uma planta em deficiência hídrica, ela vai enfrentar, né? Então, é um estresse para a planta, enfim. Então, uma planta em fase de crescimento vegetativo, né, que ela não vai florir, você quer que a planta cresça, não deve faltar água. E depois, né, que a sua planta já está em fase produtiva, você vai impor aquele déficit hídrico também, somente para ela florescer, e depois você não deixa mais faltar água, beleza? Outra condição ambiental, então, é a luz, tá? Os citros são um grupo de plantas considerado aí que tem uma alta exigência luminosa. O ponto de saturação luminoso dos citros é em média de 700 micromol de quanta por metro quadrado por segundo. Isso aqui, em comparação a outras culturas, é muita luz que ele precisa. Teve uma aula, qual foi a aula que eu já comentei desse gráfico com vocês, não comentei? Ou foi outra disciplina? Não foi, eu já falei. Mas, né, eu já comentei com vocês desse gráfico lá que vocês também já aprenderam na fisiologia vegetal,
quando eu falo, então, do ponto de saturação luminoso, eu estou querendo dizer o quê? Que é o ponto, seria esse ponto aqui, ó. Então, a partir do qual incrementos na quantidade de luz recebida não vai mais alterar a taxa de fotossíntese, tá? Então, eu preciso de muita luz até chegar nesse ponto aqui de saturação. Para você saturar uma planta de luz, é muita luz, perdão. Os citros são considerados plantas também que têm baixa capacidade de fixação de CO2, principalmente pela alta densidade de folhas e pelo caráter perennifólio. O fotoperíodo ele tem influência no crescimento e no desenvolvimento das plantas. E 2 outros fatores ambientais também que podem interferir, né, na fisiologia da planta. Um é a umidade do ar. A umidade do ar, ela favorece principalmente a ocorrência de doenças. Quando a gente falar um pouquinho sobre doença dos citros, vocês vão ver que citros são plantas que têm, as doenças dos citros, na verdade, são doenças muito severas, tá? Então, as doenças que atingem os citros, geralmente, é para dizimar a produção mesmo, né? Então, é um fator bastante importante aí. E a umidade do ar interfere também na qualidade dos frutos, tá? Frutos maiores e mais insípidos em regiões com alta umidade. E os ventos interferem no microclima no interior dos pomares e também favorece a disseminação de patógenos. Outra condição ambiental é solo, né? Então, não existe muita limitação a citros com relação a tipos de solo. Por quê? Os citros, a gente tem diferentes possibilidades de utilização de porta-enxerto. Então, tem porta-enxerto hoje em dia adaptado a várias condições de solo. Então, acaba que a condição de solo não é muito limitante. Apesar, né, de não ser um fator limitante, a gente tem ainda alguns pontos que devem ser levados em consideração. É ideal solo de textura média, né? Um equilíbrio aí entre... Nossa, gente, me fugiu agora. Tá, textura média, profundidade efetiva mínima de 1 metro, tá? Porque as raízes, conforme está nessa figura aqui, ó, 95% das raízes, elas vão se situar nessa camada de até 1 metro de profundidade. Solos férteis, bem estruturados, bem drenados. Geralmente não tolera solos salinos, né? A gente tem alguns porta-enxertos que dá para utilizar nessa condição de solo salino ainda, que é da tangerineira Sunk e do limoeiro cravo. Cravo, que é o galego para o Alexandre. Solos argilosos, geralmente a gente tem asfixia de raízes e baixo crescimento. Acabou! 8h40. Tá bom, gente, 1h40 de aula, se fosse presencialmente, a gente ia ter as 2 horas. É porque, assim, olhando para o computador, acho que acaba sendo mais cansativo, né? Eu também não gosto de demorar muito, não. Mas é porque esse conteúdo é importante que eu falasse para vocês mesmo, né? Porque se eu só colocasse um material lá, acaba que fica coisa ainda por entender. Mas, assim, é um conteúdo extremamente importante, tá, gente? Esses slides, eles já estão lá no Moodle, então, dê uma olhada lá nos slides, tenta relembrar do que eu falei. Tem outro conteúdo lá no Moodle já também, que é sobre morfologia dos citros, tá? Aí vocês deem uma olhada também. Morfologia e ecofisiologia. E aí, na próxima semana, a gente se encontra. E eu acredito que na próxima semana a gente já consegue marcar a prova, tá? Professora, Oi, pode perguntar, Tanizane. você poderia estar colocando aquelas caixinhas de verificação nos artigos ou no que você manda lá no Moodle? Que é mais fácil da gente acompanhar do que a gente já baixou.
Beleza, Tanislane. Menina, eu até tento, sabe? Mas só que aí tem coisa que eu esqueço. Mas eu acho que foi o Luiz Eduardo me pediu uma vez para fazer isso. E aí, mas eu vou lembrar, Tanislane. Eu vou fazer. Ah, Deixa para facilitar também sua vida, fazer a aula do Moodle, já salvo os e-mails da gente para não precisar ficar parando a aula para deixar a gente entrar. Ah, sim, verdade. Vou fazer isso, Tanislane. Obrigada pela dica. Pessoal, aguenta só mais um minuto aí, tá? Que eu vou fazer print aqui para minha chamada. 1 minuto. Marielle. Prontinho. Prontinho, pessoal. Obrigada pela presença, tá? Boa noite a todos. Fiquem com Deus, se cuidem, usem